1h agora e 27 minutos. Hora certa em nome de Teresina Hall, que pertence ao grupo O Dia de Comunicação. Teresina Hall, você que conhece sabe, uma das melhores casas de shows do Brasil. Bom, como eu anunciei antes do intervalo, nós já estamos aqui no estúdio com o deputado estadual Franzé Silva. Seja bem-vindo, deputado. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês e conversando com os telespectadores da TV O Dia. Hoje, o governador Wellington Dias comemorou os 57 anos de vida no Lar da Esperança aqui em Teresina. Inclusive, o senhor esteve com ele, não é? Nossa equipe também esteve lá, então convido o senhor e os telespectadores para assistirem agora, junto com a gente, essa matéria. O encontro reuniu autoridades públicas, políticas e sociedade. Após o corte do bolo, o governador comentou os resultados da reunião que criou o consórcio entre os gestores da região Nordeste. O destaque ainda foi a reforma da Previdência. Foi uma oportunidade de tratarmos sobre a nossa posição em relação à Previdência. Ali nós reafirmamos a posição do Nordeste de compreender a nossa responsabilidade de trabalhar e contribuir para ter equilíbrio atuarial na Previdência, ou seja, garantir que quem é aposentado e pensionista ou quem vai no futuro se aposentar, ter a segurança que vai ter o seu benefício assegurado. Também colocamos numa carta a necessidade do governo tirar daquilo que está de proposta no Congresso, aquilo que prejudica os mais pobres, prejudica especialmente a região Nordeste. Também manifestamos uma posição contrária a essa ideia da desvinculação. A desvinculação significa não ter mais o Fundo do Desenvolvimento do Nordeste, ou seja, não há um sentido concreto nesta proposta. Avaliamos que ela pode precarizar alguns setores e também prejuízos para a nossa região. Os governadores da região Nordeste também discutiram segurança pública. Os chefes do Executivo são unânimes. Eles são a favor do desarmamento, principalmente após a tragédia de Suzano, no estado de São Paulo. Tiramos uma posição, a partir desse episódio de Suzano, principalmente, de defender a lei do desarmamento, ou seja, o Estatuto do Desarmamento, ele é um instrumento que é adequado. O que defendemos é que se tenha o Fundo Nacional de Segurança e o Plano Nacional de Segurança, onde possamos proteger as fronteiras do Brasil. Como presente pelos seus 57 anos de vida, o governador do estado do Piauí, Wellington Dias, pediu doações para o Lar da Esperança. Mas o que ele realmente deseja como presente para este ano de 2019, pelo menos neste início de mandato, é a aprovação da reforma administrativa, sem muitos problemas e sem muitas polêmicas. O presidente do Legislativo, ele pediu para que pudesse, mais uma vez, já tivemos juntos no início da semana, e acertamos então, a partir das comissões técnicas, as condições de ainda em março a gente ter a aprovação das matérias. O Lar da Esperança atende cerca de 150 pessoas com HIV e AIDS por dia. Em 2019, a instituição celebrou 30 anos de história. Esta é a segunda vez que o Wellington Dias celebra aniversário na casa. As doações chegam em boa hora. Que a gente não precisa só do alimento, a gente precisa não só das visitas, dos abraços, né? Mas a gente precisa manter a casa. E para a gente fica difícil quando toca no dinheiro, que a gente não tem essa ferramenta aí. Mas a gente hoje, eu espero que dê para fazer os reparos que nós estamos precisando. Para a esposa de Wellington Dias, a escolha do espaço foi ideal. Ele sempre está muito disposto a ajudar, muito disposto realmente a compartilhar e a dividir. E esse espaço, então, e esse trabalho aqui da Graça é belíssimo. Bom, a matéria ali mostrou vários pontos, vários assuntos, inclusive de extrema importância, como a reforma previdenciária, o consórcio, enfim, mas vamos começar falando dessa atitude do governador de estar ajudando, né, o Lar da Esperança. Quem conhece sabe do benefício que essa casa faz para quem mais precisa, deputado. É um exemplo que ele dá a cada ano. Todos os anos ele faz questão de comemorar o seu aniversário em uma entidade que tenha um trabalho social. Isso é uma forma de colocar em visibilidade para a sociedade piauiense pessoas que se doam
para que as pessoas mais vulneráveis possam ter atendimento. O caso específico da Graça Cordeiro, eu tive a oportunidade de acompanhar do início, quando ela começou ali, ela era contabilista, eu saindo da universidade, estagiava no escritório ao lado do escritório dela. E aos poucos, naquela época, existia um preconceito muito grande contra os aidéticos, Ari. E ela passou uma cortina no meio do escritório dela e a metade do escritório ela passou a atender os aidéticos, colocava ali os colchonetes no chão e com o tempo praticamente acabou com o seu escritório e passou a viver de doações, passou a viver desse trabalho magnífico que hoje nós estamos vendo o governador... Teve a história até de que foi até despejada do porque espaço, assim, né? dentro do prédio em que nós trabalhávamos nos escritórios, algumas pessoas não aceitavam a questão do acesso constante de pessoas portadoras ali do vírus do HIV, que naquela época era uma situação ainda muito, muito complicada, o preconceito era muito grande. E ela teve que sair do escritório, alugar uma casa e continuou com o seu trabalho. E o governador Wellington Dias faz questão de, a cada ano, comemorar o seu aniversário numa entidade, no setor, em qualquer área do terceiro setor, para que a sociedade piauiense possa conhecer e ali também ser solidário e ajudar nesses trabalhos. Na entrevista do senador Elmano, agora há pouco, ele não deu tempo para dizer a destinação das emendas e tudo, mas ali nos bastidores ele dizia para mim que entre as destinações tinha verba dessas emendas para o Lar da Esperança. Muito justo, por sinal. Bom, deputado, vamos falar agora de alguns pontos que eu acredito que a gente pode dizer polêmicos, mas de extrema importância, como é a reforma administrativa do Executivo. Inclusive, ontem nós mostramos aqui, Arimateia, o presidente Temístocles Filho garantiu que ela deve ser votada ainda neste mês de março. O senhor acredita que já está tudo pronto, o que tinha que ser mexido já foi mexido? Inclusive, o senhor foi contrário a alguns pontos, como por exemplo, o congelamento do salário dos servidores por um ano. Já está pronta para voltar ou alguma coisa mais na visão do senhor precisa ser modificado? Não, acredito que os deputados ainda vão fazer algumas leituras, se possível melhorar as mensagens. O governador sabe que a Casa Legislativa tem a autonomia de apreciar as mensagens e de, se necessário, emendá-las. Mas, assim, nós tivemos ali a preocupação de argumentar com o governador a retirada da mensagem 6, estava criando um ambiente ruim entre os servidores e esse ambiente estava dentro da Assembleia, Arimateia. E isso não estava dando uma boa fluidez para que a gente cumprisse a meta de, até final do mês de março, estar com as mensagens aprovadas. Mas essa história, mesmo tirando de lá, não quer dizer que o governador vá dar aumento ou continuar... Foi isso que eu argumentei com o governador. A gente estava ali armando um cavalo de batalha através de uma mensagem, de uma proposta de lei que era desnecessária. Hoje o impedimento já está estabelecido pela Lei 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que o fato do Piauí estar acima do limite prudencial já o proíbe de contratar, de dar aumentos, de pagar hora extra. Enfim, são uma série de impedimentos e que o Estado agora tem que fazer a economia crescer, readequar e superar essa fase. Nós já tivemos, durante a gestão passada, esse cenário e o que veio a nos favorecer foi o incremento da economia. Nós precisamos ter o foco no crescimento econômico, na geração de emprego e renda e é essa a situação que hoje eu coloco muito nos debates na Assembleia. Nós precisamos focar agora na reforma, focar principalmente na possibilidade do Estado ter uma economia, ter capacidade de investimento, mas acima de tudo evitar que haja uma paralisia, né, tanto nos serviços essenciais, saúde, educação, segurança pública, para que a gente não tenha a calamidade que os outros estados estão vivendo, chegando ao extremo de atrasar salários. Então são coisas que a gente precisa ter muita clareza. Eu tenho muita tranquilidade para fazer esse diálogo, porque eu fui gestor, sei das dificuldades que o Estado atravessa, sei que hoje o Piauí não é uma ilha de prosperidade no meio de um país em caos,
Então nós precisamos ter muito cuidado, Arimatea, muito Deputado. cuidado, ao ponto de reconhecer as fragilidades da nossa economia. O que a gente tem que ter clareza e muita responsabilidade é de assumir o momento difícil e de fazer esse diálogo para evitar que a gente tenha um caos. Deputado, o que se diz é que, de novo mesmo, é só o mandato, o quarto mandato do governador, porque o governo é o velho. O governo é de 2013. É o terceiro governo. A equipe está aí. E os deputados estaduais não tem nada no governo. Aí fica nessa história desses solavancos nos diálogos, porque eles também querem sua parte. Até onde está essa conversa dos deputados novos, os novatos, que não tem nada no governo ainda, com o governo em relação a essa reforma? Eu tenho dito que nós precisamos ter maturidade. A classe política ou entende a situação em que o país vive e a necessidade do Estado não entrar no olho do furacão da crise do Brasil, ou a gente vai ser, lá na frente, responsabilizados pelo eleitorado e principalmente pela sociedade piauiense. Eu tenho dito que o meu maior objetivo enquanto parlamentar é evitar que a população venha a sofrer a partir de uma situação em que o parlamento pode ali estar contribuindo e vir a travar. E eu não percebo isso nessa legislatura. Nós temos ali hoje, embora haja ali alguém clamando pela necessidade dos cargos, mas não é essa faca no pescoço do governador. Há muita responsabilidade por parte dos parlamentares nessa legislatura, a consciência de que nós precisamos, acima de tudo, ter capacidade de investimento no Estado. Eu tenho dito em todas as minhas falas, em todos os momentos, que nós precisamos tirar a possibilidade do Estado vir a ter aí uma crise maior do que já está. Não, eu seria aqui leviano dizer que o Estado não está em crise. Claro que está em crise. Está em crise porque não tem nenhum Estado do país que não esteja. Então o Piauí está no meio dessa situação. O que há de diferente no Piauí é que essa crise está administrada. Administrada porque ainda não faltou ali a situação de atendimento no que é primordial para a população. E é essa a situação que nós temos que nos deparar. Muita responsabilidade com o povo do Piauí. A Nádia colocou a história do presidente da Assembleia, que em 30 dias estaria já aprovado esse projeto. Então, na sua avaliação aí, não tem esse... me dá o meu, que eu voto para o projeto, não tem nada disso. Eu ainda acrescento, deputado, porque eu acho que agora a prioridade é a questão da reforma. Isso seria essa briga de cargos, vou chamar assim, seria para um outro momento. Nós temos percebido do governador Wellington Dias um jeito diferente de administrar essas situações. Em outros mandatos, nós estamos no quarto, no primeiro, no segundo, terceiro mandato, ele ali por meados de dezembro já estava com a equipe formada, já estava com os critérios de distribuição de cargos pela classe política também já bem equacionado. O que é que não foi feito agora da mesma forma? É porque nós vivemos uma crise sem medida, sem precedente. E isso a gente tem muita clareza e muita necessidade de dialogar com a sociedade para dizer que o que é hoje primordial é essa reforma. A reforma nos traz aí uma perspectiva de economia e essa economia não é para nada a não ser manter os serviços funcionando, manter a folha de pagamento sem ter que atrasar e, acima de tudo, sobrar algum recurso para contrapartida, algum recurso para o pagamento dos empréstimos, algum recurso para a gente poder fazer investimentos. O governador disse agora ali, com relação à Previdência Federal, a bancada piauiense, a ligada ao governador, aliás, quase toda é ligada ao governador, quase toda está na base. Vota na reforma federal? Eu, inclusive, aprovei, né, na Assembleia Legislativa uma audiência pública para o dia 6 do mês de abril. Estou convidando a todos os parlamentares federais, todos os senadores, todos os deputados federais, para nós discutirmos essa reforma. É preciso que a gente tenha clareza. Essa reforma pode ter uma dimensão diferenciada de acordo com a região. Hoje nós temos uma situação, olha, que essa reforma ela pode trazer um prejuízo sem tamanho para o Nordeste, especialmente para o Piauí. Nós temos municípios onde o fundo de participação
é inferior ao que é pago hoje aos benefícios dos aposentados. Da forma como está sendo colocada a reforma, tirando ali o benefício de prestação continuada, reduzindo a questão das pensões, são coisas que vão diretamente prejudicar ao trabalhador e principalmente ao trabalhador rural, e isso vai diretamente afetar a economia. Na hora que houver uma queda das receitas através do pagamento de benefícios dos trabalhadores, é a pequena economia dos municípios que vão sentir ali no dia a dia. São os pequenos comércios, as bodegas, os mercadinhos, as farmácias, são os empregos gerados no município que vão desaparecer. Então nós poderemos voltar a uma situação de calamidade ao tempo em que a gente percebia ali os ataques, os saques que aconteciam na época de seca. Isso deixou de aparecer porque criou-se uma rede de proteção. E nós precisamos entender que essa rede de proteção não pode ser desconstruída a partir dessa medida que está sendo colocada no Congresso, esse projeto de reforma. No dia 6 de abril, nós queremos discutir, chamando todos os sindicatos, chamando a FETAG, chamando os parlamentares, chamando os empresários, porque essa reforma ela não diz respeito apenas às pessoas que vão se aposentar. Nós precisamos ter clareza de que para a nossa economia do Nordeste do Piauí, ela é primordial. Nós precisamos discutir, se for preciso, que dentro desse segmento de um grupo mais desassistido, que são os trabalhadores rurais, nós temos um fundo de previdência diferenciado. Perguntamos, por que não se falou até agora em se criar uma proteção ali com receitas novas para cobrir esse déficit nessa área? Quais seriam essas receitas? Eu responderia, cadê os royalties do pré-sal que se anunciava na sua descoberta como a capacidade de transformar o país num dos países mais ricos do mundo? O pré-sal desapareceu do nosso debate. As empresas que estão explorando o pré-sal já não são empresas do nosso conhecimento, já não sabemos de como é que vai ser a distribuição da riqueza do nosso petróleo. Perguntamos pela questão dos grandes endividamentos que existem hoje dentro do sistema da Previdência. Então nós precisamos discutir receitas novas que protejam os mais vulneráveis, principalmente os trabalhadores mais pobres, os trabalhadores rurais, e é esse o objetivo que nós queremos ter nessa audiência pública aprovada na Assembleia e que queremos, inclusive, que a imprensa nos acompanhe, esteja presente, para que esse debate se expanda por todo o Piauí. Deputado, rapidinho, só para a gente encerrar, porque o nosso tempo está corrido. O senhor continua à disposição, caso o governador Wellington Dias faça o chamado para o senhor auxiliar na pasta, assumir alguma outra pasta, ou mesmo a SEADPREV que o senhor já passou por ela? Eu estou muito empolgado com o papel de parlamentar. Não sei se vocês têm acompanhado no dia a dia a minha movimentação, desde o momento da formação da mesa diretora. Eu tenho participado dos debates, dos entendimentos, tenho me pronunciado no plenário, tenho apresentado leis. Eu estou muito empolgado em contribuir no Legislativo, em contribuir para que o meu Estado possa avançar em qualidade de leis, em debates públicos. Eu costumava dizer que eu queria ser mais um ali na Assembleia para colocar alma dentro da Assembleia. É um prédio belíssimo, um monumento, mas precisa de gente, precisa de discussão da sociedade, precisa que as pessoas ali debatam o nosso dia a dia e as nossas necessidades de melhorias para o Piauí. E eu quero contribuir lá na Assembleia. Não vou dizer não ao governador, já disse isso aqui uma vez, sim, mas se ele me perguntar qual é o meu desejo é de ser deputado até o final do meu mandato. Aposto um almoço. Que ele volta para o governo. Volta para o governo. Tá bom. Eu não apostei nada, mas aceito o almoço. Não, aceito o almoço. Aí é entre você e o deputado. Se eu perder, eu pago. Deputado, muito obrigado mais uma vez pela vinda do senhor. Eu fico feliz e sempre que me convidarem eu estaria aqui. Adoro a família do Jornal Dia, e agora com a TV, a FM, e quero aqui sempre estar partilhando com vocês o meu ponto de vista. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Agora a gente vai para um rápido intervalo e a seguir você vai ver que mais um problema na UESP, desta vez causado pela forte chuva desta madrugada que alagou a Universidade Estadual do Piauí.